auxílio, ele vem em meu auxílio. Meu exemplo não falta, não falha. Eu sigo e ele me dá a luz para o seu caminho. Assim encontro o descanso em Cristo. Cada vez que me aproximo da história da salvação, da redenção do homem, palpita meu coração na segurança de que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje nós vamos rever o tema dos laços de família. Como a família influencia o nosso dia a dia, como influencia o nosso ser e o nosso estar, a menos que você tenha uma segurança, que você tenha uma fortaleza, um exemplo maior e além. Se você está seguro, então nada pode destruir, porque o teu exemplo vem em teu socorro. Nós tomamos essa semana como exemplo de laços de família José, o personagem bíblico que viveu 1900 anos antes de Cristo. Um menino criado pelo pai com amor e com carinho. Você curtiu, compartilhou, seguiu a nossa página durante essa semana. Ouviu a história de José e agora repetimos. José num pleno relacionamento de carinho e amor com o pai e com a mãe que era a preferida de Abraão. José teve problema com seus irmãos. Foi vendido e se relacionou com os mercenários que o levaram, os midianitas, povo que se tornou feroz inimigo do povo da descendência de José. O levaram como escravos para o Egito. No Egito, uma terra distante, com outra cultura, outra língua, ele agora é vendido para o poderoso capitão Potifar. Traído pela esposa de Potifar, ele se relaciona de uma maneira a levar a ela a palavra de Deus, a convencê-la a parar com as tentativas de sedução. E fracassando porque ela o agarrou e o tentou de todas as formas, a ponto de arrancar-lhe a roupa, gritou por socorro e lhe fez uma acusação infame, uma acusação inverídica, uma comunicação falsa de crime com provas forjadas. E ali estava José agora no cárcere, se relacionando com o carcereiro e com os presos. Mas em cada um desses lugares, José conquistou um lugar especial, porque ele seguiu o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os seus irmãos, futuramente vamos ver como ele espelhou a atitude de um ser cristão. Entre os mercenários de escravos, caminhou com tranquilidade e serenidade, embora pranteando a perda, confiou no Senhor. Foi ali, enquanto carregado pelo meio do deserto, 500 quilômetros deserto afora, caminhando, sendo puxado por camelos. Mas ele punha sua confiança no Senhor, punha Jesus como seu exemplo e se fortalecia pela palavra, porque diz a palavra de Deus em Gênesis que o Senhor era com ele. Mesmo sendo arrastado atrás dos camelos, o Senhor era com ele. Ele se pôs nesse lugar. Potifar, ele entra como escravo e se torna senhor da casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta de todas as formas desvincular e não consegue. Na prisão, ele encontra com o copeiro e com o padeiro do rei. Ele é amistoso, ele é servil, ele prospera dentro da prisão e dentro da prisão, assim como na casa de Potifar, tudo era administrado por ele. Outros homens da Bíblia também tiveram a mesma sorte. Daniel também era um menino de 17 anos levado como escravo. Isso 600 anos antes de Cristo, 1500 anos depois de Daniel. E ali estava ele sendo carregado para a Babilônia. E lá ele também passa a ser o segundo homem no reino, como agora José. José também se relaciona com o copeiro, o padeiro e depois resolve o problema do rei, do sonho dessas pessoas. E então, com fidelidade, dando a mensagem correta ao padeiro, o teu sonho está revelado por Cristo que você vai ser executado. O copeiro você vai retornar a Faraó. E Faraó, providencia um homem sábio, porque você, sobre as tuas mãos, está a salvação de um mundo que tem 7 anos de fartura, mas passará por 7 anos de pobreza, de miséria e de fome. Ali é encontrado um homem de sabedoria. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus e ele dá em abundância, dissemos ontem, recitamos da Bíblia. O rei, então, estava colocando agora José como segundo homem no reino.
E ele então tinha um bom relacionamento de fieldade, lealdade para com o rei, como tinha com Potifar. E a história agora desce os degraus que antes subiu. Do rei, ele passa a se relacionar com a nação e foi fiel com a nação que era sua inimiga. Ele providenciou alimento, sustento e salvação para eles, a mensagem de Deus. Depois, com o copeiro, foi sincero, mas com o copeiro, depois ele não tratou com bajulações. A mulher de Potifar, ele não perseguiu quando esteve no poder, quando foi o segundo homem no Egito. Era hora de ter vingança daquela mulher mentirosa, aquela que havia o difamado, o caluniado, mas ele se espraiou na salvação, no exemplo que vem de Deus, e ali ele encontrou o seu caráter firmado. Também não foi atrás de Potifar. Agora você vai ver Potifar. Não, não. A mensagem dele era alimentar as nações. Ele não estava preocupado, não tinha tempo para perder com vinganças. Ele tinha um exemplo maior, aquele que veio morrer pelos seus amigos e pelos seus inimigos, morreu por todos nós. Jesus é o exemplo para cada um de nós. Não temos tempo a perder com mesquinharias, nem tampouco com vinganças. Potifar também encontrou alimento em José. Assim também os seus irmãos e os mercenários, nenhum deles correu perigo quando José teve poder. Seja como escravo, seja como poderoso. José é um exemplo para nós de como nós podemos seguir o exemplo de Cristo para aprimorar o nosso caráter e termos, então, sermos uma luz para o mundo. Veja a palavra do Espírito de Profecia, volume 1, página 132, o livro escrito por Ellen White. Uma inspirada mensagem que nos diz: eis um exemplo a todas as gerações que vivem na terra. Deus será um auxílio presente a seu espírito, e seu espírito um escudo. Veja o título da nossa lição de hoje. Um exemplo para as gerações que vivem na terra. Deus será um auxílio presente e seu espírito um escudo. Nós temos proteção em Deus, o nosso exemplo nos fortalece. Embora cercados pelas mais severas tentações, existe uma fonte de força a qual podemos recorrer e por meio da qual podemos resistir a essas tentações. Quão feroz foi o ataque à moralidade de José. Esse ataque veio de alguém influente, do tipo que provavelmente poderia extraviá-lo. No entanto, com que rapidez e firmeza foi resistido. José havia colocado sua reputação e interesses nas mãos de Deus. E embora ele tivesse sofrido aflição por um tempo, a fim de que fosse preparado para ocupar uma posição importante, Deus guardou com segurança aquela reputação que tinha sido manchada por uma perversa acusadora. Depois, no momento certo, ele fez com que José resplandecesse. Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude, com o tempo, trará sua recompensa. O escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus, que fazia ser fiel e justo ao seu Senhor e fiel a Deus. Você assistiu Vê e Entende, um programa que vai ao ar com o título 5 Minutos Vê e Entende, todos os dias. Um resumo desse programa que depois, no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, você pode curtir, compartilhar, seguir a nossa programação com mais vagar, com mais reflexão na Palavra de Deus. Mas não esqueça, essa mensagem não é só para você, não é só para mim. É uma mensagem dos céus para que todos encontrem o descanso em Cristo. Ao alcançarmos o descanso em Cristo, temos que compartilhar essa mensagem, curtir, dar relevância a ela, fortalecer o canal, inscrevendo-se nele, dando like e fazendo com que essa mensagem alcance muitos corações. Que Deus abençoe você. Encontro você amanhã, 5 minutos e entende, e também entendendo a Bíblia em boa companhia.